pessoal, boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer inicialmente aqui o convite da Escola da AGU, aqui na 4ª Região, e também da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, que pensou esse evento desde o início conosco. Queria inicialmente pedir desculpas, porque eu fui acometido por uma sinusite durante o fim de semana, então se eventualmente a minha voz falhar em algum momento, eu tiver de parar para tossir ou alguma coisa parecida, vocês não estranhem, por favor. A apresentação que eu trouxe aqui para vocês hoje, na realidade, ela é uma apresentação padronizada, digamos assim, modulada pela Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da PGF, da qual eu faço parte. Então, apesar de o tema central ser esse dos instrumentos jurídicos, né, trazidos pelo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu vou fazer um breve apanhado do movimento do qual resultou o chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que embora tenha esse nome, Marco Legal, nós não podemos dizer propriamente que ele se trate apenas de instrumentos legais infraconstitucionais, né, leis propriamente. Ele começa no plano constitucional e é isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Então, é necessária uma contextualização inicial sobre esse movimento que resultou no marco legal pela seguinte razão. Nós temos no Brasil, desde o ano de 2004, uma lei chamada Lei de Inovação, né, que é a Lei 10.973 de 2004, que surgiu já num movimento de tentar fazer com que a ciência e a tecnologia se expandissem no Brasil. No entanto, por razões diversas, existe alguma unanimidade no sentido de que essa lei não chegou propriamente a sair do papel. Apesar de ela já ter sido usada em larga medida por algumas entidades, a gente pode dizer que ela não teve o alcance esperado. E em função disso, com o passar dos anos, a academia, né, os pesquisadores sobretudo, as instituições de pesquisa, as instituições científicas, tecnológicas e de inovação, chamadas hoje, elas fizeram um movimento de convencimento, sobretudo no âmbito do Congresso Nacional, para editar, digamos assim, normas que fossem mais adequadas e que permitissem realmente o desenvolvimento dessa faceta da ciência, tecnologia e inovação. Então, pensou-se lá no início, na edição de um código de inovação. No entanto, chegou-se à conclusão de que não seria uma técnica legislativa adequada, porque quando você está a falar de um código, você fala da reunião de várias leis esparsas, né, a edição de um código organizado. A gente não tinha isso no campo da ciência, tecnologia e inovação, então não seria adequado falar de um código, né? Por outro lado, nós tínhamos a Lei de Inovação de 2004, mas não se tinha na Constituição brasileira um suporte, né, constitucional que permitisse e que desse uma segurança maior para que nós, sobretudo operadores do direito, pudéssemos emitir manifestações que fossem mais seguras e que dessem segurança para quem desenvolve a ciência, a tecnologia e a inovação no país. Então, houve uma proposta de emenda à Constituição, que resultou na emenda constitucional número 85 de 2015, que alterou a Constituição em diversos pontos, mas teve o grande mérito de trazer para a Constituição e instituir como política de Estado a política de inovação. Então, a gente pode dizer que, a partir da emenda constitucional 85, o Estado brasileiro possui como política de Estado o desenvolvimento, né, científico, tecnológico e de inovação. Posteriormente, né, à emenda constitucional 85, foi editada a Lei 13.243 de 2016. Essa, sim, mais genericamente chamada de Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa lei alterou diversas outras leis, né, do ordenamento jurídico brasileiro,
salvo engano, se não me falha a memória, são 9 leis alteradas pela Lei 13243, inclusive a Lei 10973 de 2004, que ainda é a nossa lei de inovação, que sofreu profundas modificações, né, com a Lei 13243, eu vou falar aqui para vocês. E, posteriormente, veio o Decreto 9283, está ali invertido, 9823, é 9283 de 2018, que regulamentou não somente a Lei de Inovação alterada pela Lei 13243, mas diversas outras regulamentações, diversos outros decretos que regulamentavam leis que dizem respeito a essa atividade, né? Então, a partir da emenda constitucional número 85 de 2015, houve uma mudança de paradigma no que diz respeito à visão do Estado brasileiro sobre a ciência, tecnologia e inovação, em função de adotar aquilo que se convencionou chamar de teoria da tríplice hélice, né, que é de um pesquisador chamado Henry Hetzkovits, que prevê que a ciência, tecnologia e inovação ela se realiza através de uma interação entre o governo, a academia e as empresas. Ou seja, a partir desse movimento da Emenda Constitucional 85, a nossa Constituição passou a prever que a atividade de ciência e tecnologia ela vai ter agregada, né, a sua engrenagem também a iniciativa privada e, sobretudo, aquelas pessoas jurídicas de direito privado que atuam no mercado, ou seja, que visam o lucro, né? Então, teve-se essa visão de que o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países tem relação direta com os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Aquilo que eu falei, né? A Lei 10973, lá em 2004, não foi suficiente para alavancar a atividade no país. E também existia essa identificação de que os fatores limitadores, né, do crescimento da ciência, tecnologia e inovação no país eram os baixos investimentos. No Brasil, a gente tem uma lógica de investimentos quase que exclusivamente pública em ciência, tecnologia e inovação. É algo curioso de notar, porque os países mais desenvolvidos eles têm uma lógica inversa, ou seja, existe um grande investimento, um massivo investimento privado na atividade, diferentemente do que ocorre no nosso país, e isso foi algo que foi identificado e que se buscou corrigir, né, com todo esse instrumental jurídico que foi instituído a partir da Emenda Constitucional 85. O isolamento das instituições de ensino e demais ICTs, ou seja, tinha-se uma visão de que a relação entre público e privado, ou seja, entre entidades públicas e empresas, era uma relação promíscua. Existia um certo preconceito em relação a isso, e esse foi um dos fatores que esse novo instrumental tentou atingir. O excesso de burocracia, né? A gente não precisa dizer que o Brasil é um país cartorial e que possui um número elevadíssimo de leis, né? Enfim, que nós mesmos que as operamos temos dificuldade muitas vezes de lidar com toda a complexidade, né, da nossa legislação, e a falta de mecanismos de descentralização da atividade. Historicamente, o fomento e a execução dessas atividades se dava basicamente no âmbito federal, no âmbito dos estados e dos municípios, sobretudo. O exercício dessa atividade era reduzidíssimo e, se não nulo. Eu diria que nos municípios ele é quase nulo, né? Então, essa nova ideia de descentralização trouxe também mecanismos para permitir essa maior capilarização da atividade de ciência, tecnologia e inovação. Aqui, ó, eu coloquei no slide o PL 2177/2011, que era aquilo que eu falei, né, a ideia de editar um Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que não foi para frente, né? Aqui eu digo exatamente
o que falei logo atrás, né, sobre a necessidade de maior integração da administração pública com o setor privado, né, que são as entidades representativas da ciência, tecnologia e inovação que apontam essa como uma das saídas para o desenvolvimento da atividade no país. Uma maior flexibilização dos instrumentos de que já dispunha a lei de inovação e a criação de novos instrumentos, que é o que a gente vai falar depois, para permitir justamente essa maior interação entre a administração pública, entre as instituições de ciência, tecnologia e inovação públicas e a iniciativa privada. Veja bem, né, como eu disse, foi necessária a edição de uma emenda constitucional para incluir, né, primeiro, o próprio vocábulo inovação, né, que ele não existia na Constituição antes da emenda constitucional 85 de 2015. A gente tinha lá ciência e tecnologia, mas inovação não existia. E inovação é justamente o quê? Inovação é você produzir criar um determinado produto, um processo, um serviço inovador que vá ter uma repercussão na atividade produtiva e na atividade social. Ou seja, se a gente não tinha na própria Constituição uma diretriz que determinasse o desenvolvimento da inovação, ficava difícil muitas vezes a gente defender uma maior integração entre as ICTs públicas e propriamente as empresas, justamente porque o nosso constituinte não nos tinha dado esse indicativo, né? E veja bem, também a emenda constitucional número 85 previu justamente essa articulação entre entidades públicas e privadas e o financiamento da transferência de recursos públicos a entidades privadas de pesquisa. Depois a gente vai ver que tem um instrumento previsto na Lei de Inovação e no Decreto Regulamentador, que é o Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é justamente um instrumento em que existe transferência de recursos públicos para também, né, parceiros privados para o desenvolvimento da atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui, enfim, né, nós somos juristas, temos aqui um conhecimento mais próximo da pirâmide de Kelsen, né? Ela não é exatamente aqui a pirâmide de Kelsen, né? Não tem lá a norma hipotética fundamental e tal, mas é só para dar uma ideia aqui da hierarquia das normas, né? E de como foi constituído, como foi criado esse marco legal da ciência, tecnologia e inovação, né? Primeiro lá tem a edição da emenda constitucional número 85 de 2015, a Lei 13.243, que alterou em larga medida a Lei 10.973, posteriormente o Decreto 9283 de 2018, e ali embaixo, propriamente aquela atividade que eu diria que diz respeito mais diretamente à Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação da PGF, que é a edição de minutas e de pareceres jurídicos que aprovem essas respectivas minutas, que visam justamente a dar uma uniformidade e uma segurança jurídica maior para as ICTs públicas, principalmente no âmbito federal, obviamente, apesar de eu já ter ouvido que essa atividade que nós vimos desenvolvendo já tem tido repercussão, inclusive em entidades de pesquisa estaduais, que estão adotando as minutas e os pareceres, assim, justamente por serem paradigmas, né, que essa lei, a Lei 10.973 de 2004, ela é uma lei de âmbito nacional, ou seja, ela não é uma lei que se aplica somente às entidades públicas federais, ela se aplica aos estados, aos municípios, como eu já falei antes, e em função disso, e em função de a lei ser a mesma para todos, certamente que a criação de um ambiente de segurança jurídica no âmbito federal vai ter repercussão também nos estados e nos municípios, né? Aqui eu listei aqui alguns dos eixos da emenda constitucional número 85 de 2015 e algumas das principais alterações que ela introduziu, né? Ela, como eu já tinha falado, estabelece a política de estímulo à ciência, tecnologia e inovação como política de Estado. A emenda adotou o termo inovação em conjunto com ciência e tecnologia como indicador de integração necessária com a iniciativa privada. É aquilo que eu falei, né? A pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologias
Se não houver essa integração com o sistema produtivo, a gente não pode falar de inovação, né? A inovação é justamente a criação de produtos, processos, serviços inovadores e a sua aplicação no setor produtivo. Então, a partir do momento em que a Constituição passou a falar de inovação, ela falou dessa integração com a iniciativa privada. Ali, a adoção da chamada teoria da tríplice hélice, né, do Henry Etzkowitz, que eu vou falar um pouquinho depois ali na frente, então não vou me deter muito nisso. E tratou também da desconcentração e descentralização de poderes para fim de densificação regulamentar local e regional do sistema de ciência, tecnologia e inovação. É aquilo que eu falei, né? Enfim, o Brasil, para desenvolver uma política de inovação que seja, de ciência, tecnologia e inovação que seja de fato efetiva, ele precisa dessa capilarização, né? E dessa adequação local, né? Local no sentido até municipal mesmo, digamos assim. Ali, né, como eu já falei, o artigo 218 é um dos principais alterados pela Emenda Constitucional 85, né? Ele fala lá: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Essa é a grande alteração, né, da emenda e, digamos assim, o principal eixo, né, que foi abordado. Ali é algo que já existia, né, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. Ali o parágrafo 6º, que é muito importante, né? O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados. Aqui, veja que houve uma omissão proposital, porque a Constituição não fala de entes privados com ou sem fins lucrativos, ela fala de todos, ou seja, podem ser sem fins lucrativos e podem ser com fins lucrativos. Inclusive, digamos, é desejável que seja também com entidades com fins lucrativos, porque a ideia da inovação é justamente introduzir esses processos e esses produtos na atividade produtiva, né? A ciência, tecnologia e inovação é uma política constitucional, né, para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional. O artigo 219 traz esse reforço, falando, né, que o mercado interno integra o patrimônio nacional. Ou seja, a gente não pode ter uma visão, uma dicotomia tão crítica entre iniciativa privada e a atividade desenvolvida pelo Estado, né, enquanto entidades públicas, porque o mercado interno brasileiro, inclusive a atuação econômica e privada, é patrimônio nacional. É patrimônio nacional. Se nós não nos preocuparmos com a difusão de tecnologias e a introdução de inovações nas empresas, o país vai ficar para trás, certamente. Aí vê o parágrafo único do artigo 219 é muito importante. Ele fala, ó, o Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas. Veja bem o que eu estou dizendo. Bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos. Aqui o professor Rafael talvez possa falar um pouco dos parques e polos tecnológicos depois, que ele foi vice-diretor do Parque Científico e Tecnológico da URGS aí por um bom tempo, antes de ser pró-reitor de pesquisa. A atuação dos inventores independentes. Isso aqui é algo interessante, porque o marco legal ele trouxe esse instrumento, né? Se uma pessoa hoje que não tem vinculação com nenhum tipo de instituição de pesquisa, enfim, criar uma ideia, né? E apresentar um projeto a uma instituição científica e tecnológica, ele vai poder chegar lá e essa entidade vai poder adotar a invenção desse inventor independente. Isso é algo curioso, né? É difícil de ocorrer, de fato, né? Até porque para alguém produzir inovação, certamente tem de ter um estímulo e um investimento, né? Mas, enfim, a Constituição já trouxe essa hipótese porque ela existe. E existem exemplos disso, né, mundo afora. E aqui tem uma questão muito importante sobre a qual eu vou falar posteriormente,
que é a da transferência de tecnologia. Ó, você vê ali, ó, atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia é uma faceta fundamental e importantíssima dentro do processo de criação, né, do processo da ciência, tecnologia e inovação. Porque, normalmente, o que ocorre? As instituições científicas, tecnológicas de inovação produzem conhecimento, criam produtos, fazem a proteção, né, da propriedade industrial, normalmente junto ao INPI, e fazem, posteriormente, o que se chama de transferência de tecnologia. Ou vão fazer um licenciamento dessa tecnologia, ou vão fazer uma cessão, ou vão fazer um contrato de know-how, que é o contrato de fornecimento de tecnologia, sobre o qual nós vamos falar mais à frente. E é importante ver que essa diretriz está na Constituição, porque ela faz parte de forma muito particular desse processo de inovação, né? Se a gente está falando em introduzir produtos inovadores no sistema produtivo, a transferência de tecnologia das ICTs, né, das instituições de ciência, tecnologia e inovação públicas, para o ambiente produtivo através da transferência de tecnologia é algo indissociável. Aqui é aquilo que eu falei da modelo da tríplice hélice de inovação do Henry Etzkowitz, que é um pesquisador que desenvolveu essa teoria observando como se dava a dinâmica da ciência, da tecnologia e da inovação em instituições de pesquisa, principalmente americanas, principalmente o MIT, né, que foi, digamos assim, o campo em que ele mais observou o desenvolvimento dessa atividade. E ela trata basicamente da integração, né, entre universidade, governo e empresa. Aqui no Brasil a gente tem uma característica que, enfim, universidade e governo, em uma larga medida, são coincidentes, né? A gente tem as universidades federais, os institutos federais, as universidades estaduais também, enfim. Ou seja, o governo e a universidade, em alguns momentos, eles se confundem, né? Mas, basicamente, essa ideia, né? A ideia de uma dinâmica de atuação, né? Basta pensar numa hélice girando, né? Obviamente, isso aqui não é uma hélice, né? Mas, enfim, dá para ter uma ideia. É uma dinâmica que tende a ser eterna, de simbiose aqui entre universidade, governo e empresa. E isso está lá caracterizado no artigo 219b da Constituição, que foi introduzido, né, pela Emenda Constitucional 85, que fala do regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vista a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Aqui é uma outra alteração que digamos assim, veio para atender uma demanda dos pesquisadores, que era um problema muito grande que havia no processo de fomento da atividade de pesquisa, que a Constituição vedava a transposição de recursos ou remanejamento de recursos de uma categoria de programação orçamentária para outra. Na verdade, ainda veda, de modo geral, né? Mas foi introduzida aqui uma exceção para o caso das atividades de ciência, tecnologia e inovação, justamente porque o Constituinte teve a sensibilidade de ver que essa atividade ela é uma atividade, por vezes, incerta, né? Quando você inicia lá um projeto de pesquisa, você não sabe exatamente aonde vai chegar, né, professor Rafael? Muitas vezes você chega no meio lá do desenvolvimento de uma pesquisa e vê, olha, aquele caminho que eu estava tomando não é o mais adequado. Acho que eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar um pouco aqui o meu plano de trabalho. Tenho que fazer um remanejamento aqui de um determinado recurso de uma categoria para outra. Então, o Constituinte teve essa sensibilidade e introduziu, veja, na Constituição, lá no artigo 167, parágrafo 5º, essa possibilidade de remanejamento, né? Isso aí era um problema muito grande nas prestações de contas lá do CNPq, da CAPES. Já é um absurdo ter que colocar uma coisa dessa na Constituição. Mas enfim, a gente sabe que a nossa Constituição é analítica ao extremo, né? Então, é natural até que até por uma questão de segurança, né? A gente sabe que a gente vive um momento assim de
de excesso de controle, eu diria que enfim, para que exista alguma segurança, muitas vezes é necessária uma alteração de âmbito constitucional, né, como foi essa. Outra previsão lá do 213, parágrafo 2º, é que o poder público considerar apoio financeiro às atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica. Possibilidade, aqui é muito importante, possibilidade de o poder público firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais adiante, então não vou me estender muito. Aí a gente sai então dessas alterações introduzidas pela emenda constitucional 85 e passa propriamente para a lei 13.243, que é o chamado marco legal de CTI, né? Se a gente for tratar aqui o legal como lei em sentido estrito, né? E como eu falei antes, essa lei ela introduziu modificações em várias outras leis já existentes, e ela trouxe 3 importantes pilares para nortear o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país, que foi a integração de empresas privadas ao sistema público de pesquisa, ou seja, deixamos de ter aquela dicotomia, aquele distanciamento, né, entre público e privado para desenvolver essa atividade, a simplificação dos processos administrativos de pessoal e financeiros nas ICTs, que eu, né, por atuar diretamente, né, junto a uma ICT, uma grande ICT, que é a URGS, né, por sinal eu tenho, vou até aproveitar o momento para dizer que eu tenho muito orgulho de atuar junto a uma entidade do porte, do reconhecimento da URGS, e eu posso dizer que essa parte da simplificação dos processos ela é um desafio diário, porque as amarras são muitas, eu diria que a legislação avançou bastante, mas a gente ainda tem alguma resistência de órgãos de controle, e até mesmo assim, fazendo aqui um meia-culpa da nossa própria classe, digamos assim, acho que é algo que a gente tem que avançar, certamente, e a minha visão é a de que já estamos começando a fazer isso e que no futuro próximo a gente vai ter um cenário muito mais favorável. E, como eu havia falado antes, a descentralização do fomento ao desenvolvimento do setor de ciência, tecnologia e inovação nos estados e municípios. Como eu falei, ela altera várias outras leis, ó, aqui elas estão discriminadas, são 9 leis alteradas pela Lei 13.243, vai lá da Lei de Inovação até a Lei do Contrato Temporário, passando pela Lei do RDC, né, que é uma coisa até curiosa de ver, né, que o marco legal tem alterado a Lei do RDC. E agora, pontualmente, vou falar das alterações que foram introduzidas em cada uma dessas leis aqui, rapidamente, claro. Eu vou fazer uma passada rápida aqui por essas alterações que eu considero as principais. A primeira delas, né, houve uma ampliação da hipótese de dispensa de licitação, que é prevista lá no artigo 24 e 21 da Lei 8.666, para aquisição de produto ou a contratação de serviços, inclusive de engenharia, para fim de pesquisa e desenvolvimento. Né? Tem essa hipótese lá. Antes da Lei 13.243, tinha um limitador que era considerado, digamos assim, relevante, que era o fato de que para haver a dispensa era necessário que os recursos que originariam aquela contratação fossem oriundos do CNPq, ou da CAPES, ou da FINEP, enfim, tinha esse limitador. Hoje em dia não existe mais. A hipótese de dispensa foi bem ampliada, digamos assim. Eu vou falar com um pouco mais de calma depois. Houve a simplificação de regras para importação de material e equipamentos para pesquisa e a redução de impostos, né? A instituição, na verdade, de algumas isenções. Houve uma permissão para que os docentes das universidades públicas em regime de dedicação exclusiva pudessem exercer atividade de pesquisa também no setor privado com remuneração, inclusive com prestação de serviços
especializados, voltados à área de ciência, tecnologia e inovação. Vou falar dessa minuta de contrato que a gente vem trabalhando na Câmara Permanente de CTI da PGF. Houve um aumento do número de horas em que o docente em regime de dedicação exclusiva poderia dedicar a atividades fora da universidade, que antes era de 120 horas e passou para 416 horas anuais. Permitiu que as universidades e institutos de pesquisa compartilhassem os seus laboratórios e equipes com empresas para fins de pesquisa. Obviamente, né, tem ali uma restrição, né, desde que isso não interfira ou conflita com as atividades precípuas e ordinárias da instituição. Permitiu que a União financiasse, fizesse encomendas diretas e até participasse de forma minoritária do capital social de empresas. Olha que coisa curiosa, né? Hoje em dia, a União e as instituições de ciência e tecnologia, elas podem ser sócias minoritárias de empresas privadas, desde que isso, obviamente, esteja dentro do escopo do exercício da atividade de ciência, tecnologia e inovação. Permite que empresas envolvidas nesse projeto mantenham a propriedade intelectual sobre os resultados das pesquisas, né? Antes existia uma ideia de que desenvolveu atividade de pesquisa com uma universidade pública, a propriedade intelectual vai ser integralmente na universidade pública. E isso muitas vezes gerava distorções, né? A empresa ia lá, investia, às vezes compartilhava capital intelectual e não podia se valer da propriedade intelectual que era produzida naquele projeto, né? Como eu falei, é uma lei de âmbito nacional, ou seja, aplica-se integralmente também a estados e municípios. A lei introduziu algo que eu diria que é uma pedra de toque, assim, é super relevante, que é o de que as instituições de ciência, tecnologia e inovação devem instituir as suas respectivas políticas de inovação. Eu não vou me deter muito nisso agora, porque a gente vai falar rapidinho ali posteriormente. Previu também a possibilidade de internacionalização da atividade das instituições de ciência e tecnologia, ou seja, podendo elas, então, atuar diretamente no exterior. Eu não estou falando aqui de cooperação com entes internacionais, que é uma parte também aqui que é bastante explorada, mas é de elas atuarem propriamente no exterior. Elas podem desenvolver atividades lá no exterior. A lei ampliou, digamos assim, a atividade dos núcleos de inovação tecnológica. O núcleo de inovação tecnológica, eu vou falar ali depois, mas rapidamente, é um órgão, pelo menos historicamente, dentro das ICTs, ele é um órgão que faz a gestão da atividade de inovação dentro das ICTs, né? E a lei, ela trouxe a possibilidade de que esses núcleos de inovação tecnológica não tivessem somente o formato de um órgão dentro da entidade, mas eles também podem tomar outras formas, a exemplo da forma de fundações de apoio. Eu desconheço qualquer exemplo disso no Brasil até o momento. Eu sei que tem uma iniciativa que parece uma transição para esse modelo lá no âmbito da UFMG, que é também uma universidade que tem muito desenvolvida essa atividade de inovação, mas ainda não é isso. Ela ainda tem um órgão próprio, se não me engano chama CTIP, e digamos assim, ele é apoiado pela Fundação de Apoio lá da Universidade Federal de Minas Gerais, mas não é propriamente uma fundação de apoio ainda. Então, aqui as alterações, né, promovidas pela Lei 13243 na Lei de Inovação, né, que é a lei que dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e da outras providências. Enfim, a Lei 13243 praticamente reescreveu, né, a Lei de Inovação. Digamos assim, claro que algumas coisas foram preservadas, mas o grande conteúdo e o grande conteúdo relevante que a Lei de Inovação tem hoje veio da Lei 13243. Enfim, o escopo da lei foi justamente trazer esses 3 novos eixos aí sobre os quais eu falei anteriormente: da integração, simplificação e descentralização. Aqui eu falo rapidamente aqui de uma alteração promovida pela Lei 13243 no Estatuto do Estrangeiro. Ele trouxe uma hipótese
de visto temporário, né, concedido a estrangeiro que for beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência de fomento. Então, querendo ou não, é um estímulo, porque se antes um estrangeiro viesse para o Brasil para atuar num projeto como esse, ele tinha muitas vezes que justificar o enquadramento numa outra espécie de visto, isso era dificultoso. Então a lei veio para facilitar isso aí. Houve, como eu falei, algumas alterações na lei de licitações e contratos, e a principal é mesmo a ampliação da hipótese de dispensa do artigo 2421, que fala da aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Houve uma alteração na lei do RDC, como eu falei, assim, para ser bem sincero, eu não vi isso ser utilizado ainda, mas na prática o que ocorreu? A lei do RDC, ela foi sofrendo algumas ampliações, né, de objeto com o passar do tempo. Foram sendo introduzidas outras hipóteses em que é cabível o regime diferenciado de contratações públicas, né? E uma delas foi justamente essa, para permitir a utilização do RDC nas licitações e contratos necessários à realização de ações em órgãos e entidades dedicadas à ciência, tecnologia e inovação. Então é só uma menção, porque na prática eu não vi ocorrendo ainda. Houve uma alteração na lei da contratação temporária, né, por excepcional interesse público, que é a lei 8745 de 93, para incluir a possibilidade de admissão de pesquisadores e técnicos, né, tanto nacionais quanto estrangeiros, para desenvolver um projeto de pesquisa de prazo determinado, né, instituição dedicada à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui. Houve uma alteração também na lei das fundações de apoio. Não sei se todos aqui têm essa familiaridade com a atividade das fundações de apoio, mas as fundações de apoio são fundações de direito privado que atuam no apoio a projetos, né, das instituições federais de ensino superior e das instituições científicas, tecnológicas e de inovação também. Aqui houve algumas novidades, assim, eu destaquei aqui a questão da possibilidade de os núcleos de inovação tecnológica tomarem a forma de fundações de apoio, né, que faria com que eles tivessem mais autonomia e enfim, tivessem uma reduzida burocracia para a atuação deles. Tem outro que é importante também, que a lei passou a prever, que é a possibilidade de que as fundações de apoio apoiem a criação e a manutenção dos parques e polos tecnológicos, né, que são os chamados ambientes promotores de inovação. Houve uma alteração na Lei 8.010 de 90, né, a Lei 8.010 de 90 é que trata da isenção de imposto de importação quando da importação de produtos para pesquisa, né, e houve aqui uma ampliação do escopo dessa isenção, né. Houve também uma alteração na 8.032 de 90, que é a lei que trata de importações por parte de empresas, e estabeleceu também uma redução no imposto de importação para as importações realizadas por empresas ou por pesquisadores na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Houve várias alterações na Lei 12.772 de 2012, que é a lei que trata do regime jurídico das carreiras do magistério federal, né? Tanto o magistério superior quanto do ensino básico técnico e tecnológico. Aqui alguns detalhes, né? Permitiu que o professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, ocupe o cargo de dirigente máximo da fundação de apoio e possa ser, faltou possa ali, por essa razão remunerada. Permite a percepção de bolsas pagas por fundações de apoio, instituições federais de ensino ou por organismo internacional, mesmo no regime de dedicação exclusiva. Aquilo que eu já falei, passou de 120 para 416 horas anuais o limite para participação dos docentes em regime de dedicação exclusiva em atividades externas. Aqui tem alguns dispositivos que foram trazidos no corpo da Lei 13.243 e que não tratam propriamente de alterar ou dispositivos de outras leis, né?
E tem algumas coisas bem relevantes, por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Ali fala, por exemplo, que os processos de importação e desembaraço aduaneiro de produtos, né, adquiridos para finalidade de pesquisa, ele tem que ter tratamento prioritário. Na frente de outros, né, que também são relevantes, mas isso é só para demonstrar assim, a preocupação e o caráter precípio da atividade de pesquisa científica e tecnológica no Brasil hoje. Aqui é mais uma reprodução daquilo que já foi introduzido no parágrafo 5º do artigo 167, que fala da possibilidade de transposição, remanejo e transferência de recursos de categoria para outra programação orçamentária. O 13 é um pouco menos relevante, eu vou passar. Aqui é algo também para demonstrar assim, a importância dada pelo legislador à atividade, né, de ciência, tecnologia e inovação, né, que diz aqui que ao servidor, ao empregado público e ao militar serão garantidos, durante o afastamento de sua entidade de origem e no interesse da administração, para o exercício de atividade de ciência, tecnologia e inovação, os mesmos direitos e vantagens e benefícios pertinentes ao seu cargo e carreira, como se em efetivo exercício em atividade de sua respectiva entidade estivesse. Ou seja, diferentemente de outros afastamentos que existem, né, para exercício de atividades distintas, nesse caso a lei fez questão de garantir os mesmos direitos, né, e vantagens como se os servidores tivessem exercício na sua própria entidade de origem. Aqui também fala daquele eixo da internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer fora do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação, respeitados, obviamente, seus respectivos estatutos. Ali embaixo, no parágrafo 2º, tem uma questão relevante que eu vou falar depois do Acordo de Cooperação Internacional, que fala ali que um dos objetivos dessa internacionalização é o desenvolvimento de cooperação internacional nos âmbitos das ICTs, inclusive no exterior, execução de atividades de ICTs nacionais no exterior, veja bem. Ou seja, ela pode exercer diretamente fora desse escopo da cooperação. E a alocação de recursos humanos no exterior, ou seja, existe um estímulo a que as ICTs públicas brasileiras remetam, né, os seus quadros para o exterior, para um processo de valorização e de aprendizado, né, que certamente ocorre nesse tipo de deslocamento. Aqui eu falo de algumas das características principais, né, do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Lá em cima, como eu já falei, participar minoritariamente do capital social de empresas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores, a criação de redes e projetos internacionais de pesquisa tecnológica, ações de empreendedorismo tecnológico, criação de parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, aumento da competitividade e a interação entre empresas e CTs. A gente vê, né, que existe assim, a nossa lei o nosso ordenamento jurídico hoje é pródigo, eu diria, em falar que deve haver essa cooperação entre CTs públicas e empresas. Esse preconceito que um dia já existiu de uma promiscuidade, talvez, na relação entre público e privado para essa atividade, ele não existe mais. Ele não existe mais. Está aqui a lei para garantir isso. Veja bem, é possível a cessão de uso de bens imóveis mediante contrapartida financeira ou não financeira, a possibilidade de compartilhamento ou permissão de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações. Isso é uma realidade já em algumas ICTs no país. Existe, inclusive a URGS aqui já editou a política de inovação dela, e na política de inovação está prevista essa possibilidade de compartilhamento e permissão de uso de laboratórios. Estímulo à participação das ICTs no processo de inovação, né? E aqui eu vou entrar mais diretamente nos instrumentos jurídicos criados pelo marco legal, né? Lá em cima,
prestar serviços técnicos especializados a instituições públicas ou privadas em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Veja bem, aqui nós estamos falando de as ICTs públicas, ou seja, do Estado brasileiro, prestar serviços para outras entidades públicas ou mesmo para entidades privadas, inclusive para empresas. É algo um pouco distinto, porque a realidade que a gente vive hoje é de a administração pública contratar, né? Nesse caso aqui ela está sendo contratada. É uma lógica completamente distinta e inclusive isso gerou debates dentro da nossa Câmara de CTI da PGF, porque na nossa visão não se aplica a lógica da Lei 8666 a esse tipo de contratação. Aqui a entidade pública está no polo passivo, digamos assim, né, da relação jurídica. Ela não é contratante, ela é contratada. Então a lógica de contratação que a gente tem hoje nos nossos contratos administrativos, ela é subvertida, né? Enfim, outorga direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. É aquilo que eu falei da transferência de tecnologia, né? Os contratos de transferência de tecnologia, que são licenciamento e cessão de propriedade industrial e o fornecimento de tecnologia ou fornecimento de know-how. Acho que até o colega, o João Batista, né, havia falado que está com algumas situações dessas lá na Unipampa. Eu vou falar um pouco mais ali dos contratos rapidamente depois. E ali embaixo eu falo dos convênios para PDI e dos acordos de parceria para PDI. Os convênios para PDI, o traço distintivo deles, né, em relação, por exemplo, aos acordos de parceria, é a origem dos recursos, né? No caso do convênio, até o próprio nome já indica, né? Convênio normalmente envolve uma conjugação de esforços, né? E em regra, a nossa legislação trata de convênio quando há uma aplicação de recursos de origem pública, né? Você vê lá o decreto 6170 de 2007, ele trata lá dos convênios como hipóteses em que há transferência de recursos públicos para um outro parceiro, etc. E aqui também a lógica é a mesma, né? O convênio para PDI é um instrumento que tem como traço distintivo, né, o desenvolvimento em um ambiente cooperativo de uma determinada pesquisa, mas com a aplicação de recursos públicos. Já os acordos de parceria têm uma realidade diversa, né? Também se trata de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Mas, neste caso, a gente está falando de uma lógica distinta, porque aqui vão entrar recursos de origem privada para o desenvolvimento daquele projeto. Esse é o grande, digamos assim, o grande avanço, talvez o traço mais importante trazido por todo esse arcabouço aí normativo, ou seja, você permite que tanto entidades privadas sem fins lucrativos quanto empresas invistam, destinem recursos para o desenvolvimento desses projetos. Ou seja, você pode pegar recurso privado e jogar numa instituição pública para desenvolver um produto determinado. Ainda que você tenha futuramente talvez algum interesse econômico nisso, como eu falei, né, hoje em dia a nossa legislação ela não vê com preconceito essa dinâmica, né? O Estado quer desenvolver atividade de ciência, tecnologia e inovação, a empresa também, ainda que vá ter algum ganho futuro com isso, né? Do ponto de vista do capital, digamos assim, e isso não deve ser visto de forma alguma como preconceito. A lei também trouxe, né, um estímulo à participação das ICTs no processo de inovação, prevendo uma política de formação e capacitação tecnológica de forma permanente, né, dos servidores das ICTs. Aqui, mais uma vez, né, do estímulo à inovação nas empresas, né, que é um dos grandes eixos. Veja, concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional. Ou seja, é mesmo para desenvolver inovação nas empresas.
por meio de incentivos fiscais, subvenção econômica, ou seja, a gente pode ter entidades públicas também destinando recursos para a realização de inovação no âmbito das empresas. Bônus tecnológico, que na verdade nada mais é do que uma subvenção também econômica, em troca ou utilização de espaço, né, destinado à realização de pesquisa no âmbito das empresas, ou mesmo para a remuneração de algum tipo de serviço especializado que essa empresa desenvolve, que seja importante para um determinado projeto de pesquisa. Tem a encomenda tecnológica, que é algo interessante, por isso eu vou fazer uma observação já sobre ela aqui. A encomenda tecnológica, ela está prevista lá no decreto 9283, e é um contrato em que um órgão ou entidade da administração pública contrata ou uma entidade pública ou privada para realizar uma atividade de pesquisa científica e tecnológica que envolva um elevado grau de risco tecnológico. Esse é o traço distintivo. E o risco tecnológico, que como eu falei aqui antes, né, muitas vezes se desenvolve uma pesquisa científica, né, e não sabe exatamente onde vai chegar, né? E o risco tecnológico, o conceito de risco tecnológico se aplica justamente àqueles casos em que essa incerteza é ainda maior. Ou seja, é um contrato total de risco de encomenda tecnológica. Olha, eu quero que você tente desenvolver aqui uma melhoria para o iPhone da Apple. Né? A Apple chega aqui enfim, por alguma razão, claro, eu estou falando aqui da encomenda tecnológica feita pelo Estado para entidades públicas ou privadas, mas eu vou dar esse exemplo geral porque eu acho que é simbólico. Digamos que a Apple chegue lá e diga, olha, eu quero que você desenvolva uma melhoria aqui, a gente não está conseguindo desenvolver, e etc. E aí ela vai te contratar para desenvolver uma pesquisa naquele âmbito e talvez chegar a algum resultado. Eu diria que nesses casos até a probabilidade de que não se chegue a resultado nenhum é muito grande. Né? Se o risco tecnológico, quanto maior o risco tecnológico, maior a probabilidade de ausência de resultado. Concessão de bolsas, financiamento, participação societária, como eu já falei, possibilidade de o Estado ser sócio, né, de empresas privadas, uso do poder de compra do Estado, fundos de investimento, fundos de participação, títulos financeiros incentivados ou não, e previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. Aqui a gente tem um exemplo muito claro e até clássico, eu diria hoje, já que é do final da década de 90, que é o da Lei do Petróleo. Né? Eu diria que boa parte dos recursos investidos hoje em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles vêm em função da chamada cláusula do petróleo, né? Que obriga, por exemplo, a Petrobras a investir milhões anualmente na atividade de pesquisa e desenvolvimento. A URGS lá tem inúmeros termos de cooperação com a Petrobras para desenvolvimento de pesquisas, em função dessa obrigatoriedade trazida pela Lei do Petróleo de que haja esse investimento na atividade. Aqui eu já falei, né, do estímulo ao inventor independente, né, que é a possibilidade de que uma ICT pública venha digamos assim, comprar a ideia de um inventor independente para que ele desenvolva a inovação. Né? Aqui, entrando no decreto que regulamentou a lei de inovação e também outras leis, na verdade. Ele regulamenta principalmente a lei de inovação, mas também outras leis que foram alteradas pela 13243 de 2016. Aqui, como eu havia falado, um tema que é super importante, que é a questão da política de inovação das ICTs, né? Que a lei, ela determina, na verdade aqui é a redação do decreto, né? Mas houve já um indicativo na lei e há uma determinação no decreto. Determinação, vejam bem. O artigo 15A fala que a ICT de direito público deverá instituir a sua política de inovação. Ou seja, não é uma faculdade, é uma obrigação. Ela não fixa prazo, obviamente, mas é relevante ter em mente que é uma obrigatoriedade. E muitas delas já editaram, a URGS, a UFMG, outras que eu tenho conhecimento. Acho que a Fiocruz também já, que é uma ICT pública, né? Para muitos que não sabem, a Fiocruz ela
Ela é uma fundação pública, né? Na verdade, é uma fundação autárquica, né? Como o Supremo gosta de dizer naquela caracterização que ele faz. E ela é uma instituição científica e tecnológica que também, digamos assim, está sob o nosso guarda-chuva da PGF, né? Inclusive, uma colega lá, que é a procuradora-chefe da PFO Cruz, a Deolinda, ela é nossa colega na Câmara de CTI da PGF. E aqui, o parágrafo único do 15A traz, lista quais são as diretrizes que a política de inovação da ICT deve adotar, né? E aí eu não vou aqui me estender muito, porque isso é basicamente a leitura da legislação, mas é importante saber que o decreto traz exatamente quais são essas diretrizes, né, esses objetivos, e eles são fundamentais para o desenvolvimento da atividade de ciência, tecnologia e inovação. Aqui, novamente, aqui é a continuidade. Aqui é a questão da estruturação do núcleo de inovação tecnológica, enfim, que eu já falei também anteriormente. E dizendo aqui, né, estabelecendo quais são as competências do núcleo de inovação tecnológica, que a gente pode ver aqui pela lista de atribuições, quão relevante é a atuação desse núcleo, né? Tendo em vista que, basicamente, em todos os projetos desenvolvidos nessa área, o núcleo ele é chamado a se manifestar, né? E a emitir um posicionamento técnico que vai nortear a atividade da ICT. Aqui eu já vou falar um pouco mais da parte que nos toca, né? Toca a PGF, que é o momento em que a PGF se tornou parte desse processo de desenvolvimento do Marco Legal de CTI, né? Lá no final ainda, eu falo da portaria número 556 de 2019, mas na realidade houve já no ano de 2018 a criação de uma Câmara Provisória da Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da Procuradoria-Geral Federal. Uma Câmara que foi criada vinculada ao Departamento de Consultoria da PGF, e ela, num primeiro momento, foi criada justamente para identificar e para, posteriormente, elaborar minutas de instrumentos jurídicos que fossem identificados dentro da legislação, né, trazida aí com o Marco Legal de CTI. Eu acho que todos sabem, né, que por volta ali de abril deste ano foi editado um decreto, agora não vou me recordar exatamente qual é o número, acho que é 9753, alguma coisa desse tipo, que extinguiu os órgãos colegiados, né, aquele famoso que extinguiu os órgãos colegiados da administração pública. E aí, digamos assim, acidentalmente extinguiu também a nossa Câmara Provisória da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, posteriormente, então, ali, ó, a portaria 556 de 2019, recriou a Câmara, dessa vez agora com o traço distintivo de ser uma Câmara permanente, e hoje em dia temos, então, uma Câmara Permanente em Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da PGF, né? Aqui, basicamente, quais são as diretrizes, né, e os objetivos das câmaras temáticas da PGF. A PGF tem outras, né, licitações de contratos, de convênios, tem hoje uma Câmara de Uniformização de Entendimentos Jurídicos, né, de entendimentos consultivos, algo do tipo, um nome um pouco diferente. E, então, desde o início, desde a época em que foi instituída como Câmara Provisória, o trabalho inicial foi identificar quais seriam esses instrumentos jurídicos que a Lei de Inovação traria, e que seria interessante que a PGF saltasse na frente e trabalhasse em cima deles para criar não somente uma uniformidade de atuação entre as ICTs públicas federais, em âmbito nacional, como também para dar uma segurança jurídica para aqueles que querem desenvolver as atividades e não tem, digamos assim, esse suporte técnico-jurídico que permita desenvolver a atividade, né? Então, aqui vou falar não de todos, porque há outros instrumentos aí que a gente já identificou, mas eu vou falar basicamente daqueles sobre os quais a gente ou já trabalhou definitivamente, né, e já elaborou as minutas e pareceres,
ou então que eles estão em fase de elaboração. Ali o acordo de parceria para a PDI, que eu já falei anteriormente, que não há transferência de recursos públicos, esse é o traço distintivo dele, né? São normalmente recursos privados. Convênio para a PDI, que tem transferência de recursos públicos, contrato de licenciamento para exploração de patente, contrato de cessão de patente, contrato de transferência de fornecimento de tecnologia, né? São tecnologias não patenteáveis, né? Como eu falei, know-how, e tem outras também, cultivares, enfim, software. Aqui, contrato de serviço de assistência técnico-científica, que na verdade nós denominamos na Câmara de contrato de prestação de serviços técnicos especializados na atividade de ciência, tecnologia e inovação. E o termo de outorga, que é um instrumento que é utilizado para concessão, já é um instrumento, digamos assim, antigo, né? Utilizado para concessão de bolsas, de subvenção para realização da atividade de pesquisa, mas que agora inclui também o bônus tecnológico, né? Que é uma inovação trazida pela lei. Aqui vou falar rapidamente do contrato para aquisição de produtos ou prestação de serviço para pesquisa e desenvolvimento, né? Que teve como relatora lá no âmbito da nossa Câmara a colega Ludmila Dias, e eu fui o revisor dessa minuta, por sinal. Como eu falei, é uma previsão de licitação dispensável, né? Trazida lá na Lei 8666, com a regulamentação do Decreto 9283. Tem dois detalhes que eu considero importantes, é que ele elimina a necessidade de que os recursos para a aquisição daqueles produtos sejam oriundos das agências de fomento federais, né, CAPES, CNPq, etc. E outra coisa interessante é que ele traz a possibilidade de realização dessa dispensa para contratação de obras e serviços de engenharia até aquele limite ali, ó, de R$660 mil. Uma coisa importante que nós discutimos na Câmara foi o afastamento do decreto 7983 de 2013, que é um decreto que trata da orçamentação no âmbito das obras públicas, né? Que ele se aplica em geral a todas as obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública federal. Só que, no nosso caso aqui, o decreto 9283 trouxe um regramento próprio. Então, pelo critério da especialidade, aplicando-se, né, esse critério da especialidade, nós decidimos lá no âmbito das discussões na Câmara que não aplicaríamos o decreto 7983, que é uma regra geral, e aplicaríamos somente as regras específicas do decreto 9283. Exatamente aquilo que está dito ali, né, que há um procedimento especial no decreto. Aqui a gente discutiu no âmbito da Câmara a questão da pesquisa de preços. Em geral, o indicativo vai ser de aplicação da Instrução Normativa número 5 de 2014, que já é, digamos assim, amplamente utilizada no âmbito da administração pública, mas a lei, o próprio decreto 9283 trouxe a possibilidade de adoção de um procedimento alternativo, né? Que ele mesmo estabeleceu lá no parágrafo 3º do artigo 64, que é um modo distinto de apuração digamos assim, dos preços, e que pode ser adotado alternativamente à Instrução Normativa número 5. Uma coisa importante, né, que para esse tipo de dispensa, né, para aquisição de um produto, para contratação de um serviço, esse produto ou serviço tem que estar previsto num projeto de pesquisa, né? Isso é uma exigência da lei 8666 alterada, né? Ele diz lá bem claramente que produto para pesquisa e desenvolvimento é um produto que esteja previsto num projeto de pesquisa aprovado pela instituição. Então, esse é um traço relevante, né, e indispensável. Tem uma previsão lá de impossibilidade de contratação de pessoa, empresa dirigida ou controlada por alguém que mantenha relação de parentesco, que é a questão da vedação ao nepotismo, né, reproduzida aqui. Tem também algo que foi discutido no âmbito da Câmara de CTI da PGF, que é justamente qual o arcabouço
normativo complementar que tem que ser aplicado para o caso de prestação de serviços comuns, ou seja, serviços que não sejam serviços de engenharia, porque a gente tem, por exemplo, a Instrução Normativa SEGES MP número 5 de 2017, que trata em geral dos serviços, da contratação de serviços pela administração pública, né? E a gente discutiu e estabeleceu no nosso parecer um entendimento de que serão aplicadas as etapas de planejamento da contratação quando couber, né, quando for hipótese. Contratações de serviços de tecnologia da informação, né, que foi editada também uma instrução normativa recente, agora em abril de 2019, que também se aplica, mesmo nessas hipóteses de dispensa de licitação. Inclusive, a instrução normativa lá é expressa em dizer que se aplica a essas hipóteses. Nessa minuta, né, as partes são a ICT como... Aqui agora a gente vai falar da minuta do contrato de prestação de serviços técnicos especializados em PDI, né, que é o que eu falei, que é uma mudança de paradigma, porque a ICT ela é contratada e outras instituições públicas ou privadas são contratantes, né? O objeto, como regra, são serviços que já estejam disponíveis num portfólio da instituição. Por exemplo, a Fiocruz é reconhecida por fazer testes de vacinas. E ela tem lá no seu portfólio serviços técnicos especializados em testes de vacinas. Então, ela oferece para o mercado, enfim, esses serviços e é contratada para exercer essa atividade. Ali é uma coisa relevante, que esses serviços técnicos especializados devem ser compatíveis com os objetivos da Lei 10.973, né? Em atividades voltadas à inovação e pesquisa científica e tecnológica. E quem vai definir se realmente esses serviços estão vinculados a essa atividade é o Núcleo de Inovação Tecnológica, tá? ICT. Aqui, sobre a aplicação da Lei 8.666, como eu disse, né, a gente definiu que ela vai se aplicar apenas no que é compatível com a natureza do contrato, questões como vigência, prorrogação e alteração. Em relação à regularidade fiscal, da contratante, por se tratar de um contrato que tem a ICT no polo passivo e por ser um contrato de receita, nós entendemos que ela não deve ser aplicada, né, à exigência de regularidade fiscal. Existe uma discussão aí que ainda não está solucionada em definitivo, que é a questão da regularidade com a Seguridade Social, né? Que, enfim, a regularidade com a Seguridade Social para a contratação com o poder público, ela é uma exigência constitucional, né? Então, ela tem um patamar, digamos, de relevância mais elevado. E no caso, por exemplo, do acordo de parceria para a PDI, o Departamento de Consultoria da PGF entendeu que essa regularidade com a Seguridade Social é a única exigida, né, das entidades que forem firmar esse acordo com as ICTs. Eu vou passar essas outras partes, porque a gente já está avançado aqui no tempo, que são um pouco menos relevantes, e depois a gente disponibiliza aí a apresentação para todos. Aqui é a minuta de acordo de cooperação internacional, que na realidade ela não é expressa na lei, né, esse instrumento, né, do acordo de cooperação internacional não está expresso na lei, mas em diversos momentos, como vocês já devem ter percebido, tanto a Constituição, quanto a lei, quanto o decreto, falam muito em cooperação internacional. Então, obviamente que o modo de realizar a cooperação internacional é realizando acordos de cooperação, e foi nessa linha que nós identificamos essa minuta e resolvemos trabalhar em cima dela. Aqui alguns traços relevantes que foram definidos nas discussões, né, a necessidade de chamamento público, a ausência de obrigatoriedade de consulta à Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação ela é uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e que se manifesta como regra em todos os acordos internacionais firmados pelo Brasil enquanto pessoa jurídica de direito público externo, né?
Ou seja, sempre que o Brasil, usando da sua soberania, for firmar um acordo internacional, participar ou aderir a uma resolução, firmar um acordo bilateral ou multilateral, a ABC é consultada. Mas nessas hipóteses, como não se trata de um acordo em que haja qualquer tipo de transigência quanto à soberania nacional, não se aplica, obviamente, essa exigência. E, no mais, aqui a gente falou que se aplicam os entendimentos já firmados no âmbito do DEPCONSUL a respeito dos acordos de cooperação com entidades internacionais. Aqui eu vou falar rapidamente do contrato de fornecimento de tecnologia, que a gente chama de contrato de fornecimento de tecnologia ou de fornecimento de know-how, em que a ICT pública ela transfere, né, para um interessado uma tecnologia que não seja patenteável ou não esteja patenteada, né? A lei de propriedade industrial ela trata das hipóteses de cessão de direitos de patente e do licenciamento de patente. Então, os instrumentos aptos a transferir a tecnologia protegida, né, através de patentes, são outros, né, são a cessão e o licenciamento. Aqui a gente está falando da transferência de tecnologias não patenteáveis ou não patenteadas, ou seja, tecnologias que ou não estão lá no escopo da lei de propriedade industrial como passíveis de patenteamento, ou então que, por alguma razão, por uma decisão da ICT, eles não serão patenteados, ou por ser excessivamente oneroso, ou mesmo por uma questão de sigilo. Às vezes a ICT não quer patentear porque não quer dar publicidade daquela tecnologia. Então ela firma só um contrato de fornecimento de know-how para transferir aquela tecnologia para ser utilizada, ou até mesmo aperfeiçoada por uma empresa, mas sem protegê-la, né, pela forma de patente. Eu vou passar aqui um pouco. Tem uma coisa que é relevante aqui, que no contrato de fornecimento de tecnologia, essa transferência da tecnologia ela pode se dar com ou sem exclusividade. No caso do fornecimento sem exclusividade, pode ser firmado um contrato de forma direta, sem necessidade de nenhum procedimento prévio. No caso de haver a concessão dessa exclusividade, é necessária a realização de uma prévia oferta tecnológica, né, por parte da ICT, né, para garantir igualdade de participação aí dos múltiplos interessados possíveis. Tem aqui o contrato de licenciamento de exploração de patente, né, que, como eu falei, é uma das formas de transferência da tecnologia protegida, ou seja, quando existe um pedido de patente depositado ou uma patente já concedida pelo INPI, aí nessas hipóteses é realizado o contrato de licenciamento de exploração de patente, quando a ICT ela mantém como sua propriedade aquela propriedade industrial, mas permite que um terceiro, né, um outro, seja uma entidade privada sem fins lucrativos ou mesmo uma empresa, venha a explorar aquela patente que ela protegeu, né? E aqui também tem aquele mesmo traço que eu falei em relação ao contrato de fornecimento de tecnologia. Quando o licenciamento se dá com exclusividade, existe a necessidade de prévia oferta tecnológica, né, para garantir igualdade de participação. Se for sem exclusividade, pode ser realizado diretamente pela ICT com o interessado. Tem um outro traço relevante que o Decreto 9283 traz, que, à primeira vista, para quem está acostumado com a lógica de contratações no âmbito da administração pública, pode parecer estranho, que é o seguinte: o decreto traz lá no artigo 11, parágrafo único, que existe a possibilidade de a ICT licenciar uma determinada tecnologia para uma empresa que possua como sócio um pesquisador da própria ICT. Curioso? Curioso, porque a princípio existe vedação lá na Lei 8666 de contratação
com alguém que possua, né, servidor no seu quadro. Também tem lá a lei de conflito de interesse, que traz hipóteses em que se configura o conflito de interesse, mas o decreto trouxe essa possibilidade justamente como uma forma de estimular essa simbiose entre as ICTs e as empresas, né, e a iniciativa privada. Inclusive já temos exemplos disso. Esses dias mesmo eu analisei um contrato lá no âmbito da URGS em que foi feito um licenciamento nesses termos. Enfim, aqui já questões que eu falei sobre exclusividade e ausência de exclusividade. Aqui a minuta do contrato de cessão de patente, né, cujo relator fui eu. A cessão de patente é mais ou menos aquilo que a gente está acostumado a ver no direito civil como um contrato de venda e compra. Embora tenha esse nome de cessão, né, que parece ser algo que não transfere a propriedade, né, que você só cede temporariamente para alguém, nesse caso é de fato algo que transfere a propriedade da patente. Você cede em definitivo. É uma compra e venda propriamente, né? É pouco usual, até porque as ICTs têm algum receio em realizar esse tipo de operação pela definitividade, né? Porque muitas vezes é difícil você quantificar, né, por preço, né, numa tecnologia, ainda mais de forma prévia. Mas, enfim, está aí, o instrumento está previsto, tanto na Lei de Propriedade Industrial quanto no Decreto 9283. Existem alguns detalhes aqui em relação à cessão de patente, que ela pode ser, por exemplo, gratuita, se se der ao próprio criador, ou seja, o pesquisador da ICT que criou aquela determinada tecnologia. Por decisão ou do dirigente máximo da ICT ou do conselho a quem caiba essa decisão, ela pode ceder gratuitamente para o próprio pesquisador explorar. E é algo que deve ser avaliado com a oitiva do Núcleo de Inovação Tecnológica. Por outro lado, se for para um terceiro, né, que não o inventor, né, o criador, ela deve ser onerosa e precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida na sua política de inovação. Ali ainda outros detalhes, que ela pode ser total ou parcial, mas eu acho que não vem ao caso aqui a gente explorar. Por fim, aqui algumas questões que são medidas que são relevantes, né, para que as ICTs adotem no seu dia a dia, para de fato levar, né, a cabo, né, levar a efeito o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e fazer com que essas alterações legislativas, né, que começaram no plano constitucional, venham de fato a serem implementadas, né, no mundo real. Que é importante, né, um mapeamento de fluxo interno de processos, visando a simplificação dos procedimentos, a elaboração da política de inovação, né, que é, digamos assim, o mapa de toda a atividade de inovação de um ICT, uma estruturação, enfim, efetiva do Núcleo de Inovação Tecnológica. A gente sabe que tem muita ICT aí, Brasil afora, que tem um NIT lá com um servidor só, né, que até o pessoal brinca dizendo que é o EUNIT. É curioso. E já outras, né, já atentaram para essa necessidade há muito tempo. É o caso da URGS. A URGS tem a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, que é um NIT super atuante. O outro exemplo é o lá da UFMG, o outro da Fiocruz, enfim. A gente tem bons exemplos aí de NITs estruturados. Desenvolvimento de uma cultura de proteção à propriedade intelectual, né? A gente vê que tem crescido nos últimos anos aí o volume de depósitos de patentes das ICTs públicas brasileiras, né, junto ao INPI. E, claro, isso se dá por meio da capacitação dos servidores, né? Ali está citada a OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que tem uma sede aqui no Brasil, que promove capacitações recorrentes nessa... Inclusive, eu fiz um curso lá recentemente, no ano passado, bem interessante. A elaboração de uma política de propriedade intelectual, que vai estar inserida na política de inovação, né, que regulamente internamente a matéria com ampla divulgação, e a adoção de medidas necessárias à implementação eficiente da política de inovação. Deliberação constante
e recorrente no âmbito das CTs acerca dessa temática, a criação de câmaras temáticas, enfim. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa aí se eu me estendi um pouco demais, mas valeu.